Relacionar as ideias de Lamarck e de Darwin, bem como sua importância para explicar a diversidade biológica. Né? Eu esqueci de pôr aqui também, a gente está relacionando as ideias do Mendel aí, tá bom? Muito bem, o que nós vamos fazer nesta aula? E aí eu quero saber, lembra, ó, sexta-feira eu já falei desses caras, e aí eu quero saber de vocês o seguinte, tá? Sexta-feira, para quem perdeu, teve aula, tá? E aí eu falei de Charles Darwin e de Lamarck. Dei aí as principais ideias deles e hoje eu quero ver se você lembra quais são as diferenças básicas aí entre as ideias de Lamarck e de Darwin. Então quem é o Lamarck? Ó, esse cara aí, né, o Jean-Baptiste de Lamarck. Né? Então ele dizia, ó, do lado aí tem uma cópia aí do livro que ele escreveu, né? E aí ele dizia assim, ó, as espécies mudam ao longo do tempo e se transformam em outras espécies. Né? Isso ficou conhecido como transformismo. E aí falou-se também que ele falava que aquilo que você usa muito, repetidamente, vai se desenvolver mais e você vai passar essa característica desenvolvida para a sua prole. Aquilo que você não usa vai atrofiar e a sua prole também já vai herdar essa estrutura atrofiada, que é aí a herança lamarckiana. Certo? E como que isso acontece? Tá aí, ó. Então ele diz que há uma força interna e cumulativa que vai alterando os seres vivos de geração em geração. Quando uma espécie acumula muitas dessas alterações, acaba surgindo uma nova espécie. Tá? E essas espécies vão surgir de forma linear. Bom, e aí ele fala sobre o uso e desuso. Um indivíduo pode sofrer modificações ao longo de sua vida, de acordo com suas necessidades geradas pelo meio. E também ele fala sobre a herança desses caracteres que foram adquiridos por causa desse uso e desuso aí, né? Então tá aí, ó. Essas transformações são herdadas pela prole, ou seja, pelos filhos, tá bom? Então essa é a ideia do Lamarck. O que é mais conhecido nele é a discussão sobre o pescoço das girafas. Né? Ele dizia que as girafas não tinham um pescoço muito grande, e aí, conforme elas foram se esforçando para tentar alcançar a copa das árvores, naturalmente os filhotes foram nascendo com pescoços maiores. Bom, como é que Darwin explicaria o mesmo problema da girafa? Darwin diria de diferente, ele diria o seguinte, que sempre existiu, ou pelo menos durante um tempo existiu, girafa sem pescoço, girafa com pescocinho e girafa com pescoção. Conforme ficou mais difícil, né, de alcançar os galhos das árvores, aquelas girafas com pescoço menor naturalmente não conseguiam envelhecer, né, porque não conseguiam alimento, não se adaptavam ali ao ambiente e acabavam morrendo sem deixar descendentes e por isso não passavam adiante sua característica. Já as girafas com pescoço maior foram naturalmente selecionadas, né, e por isso elas conseguiram passar adiante, chegou um momento que só ia ter girafa com pescoço grande, porque todas aquelas que tinham a característica de pescoço menor não conseguiram procriar. Essa é a diferença da ideia de Darwin em relação a Lamarck. Enquanto Lamarck acreditava que era um esforço, né, do ser vivo para adquirir aquela característica, Darwin fala que é meio uma seleção do ambiente. O cara não conseguiu, morreu de fome e não deu para passar adiante. Tá bom? Muito bem, então tá aí. Quem é Darwin? Né, Charles Darwin, ele começou estudando medicina, tal, aí viu que não dava para coisa, mudou para o curso de artes, né, lá em Cambridge, e quando ele estava fazendo seu curso de artes, ele foi convidado para fazer lá as ilustrações numa expedição científica, né, no navio chamado Beagle, que tem aí ao fundo da última imagem aí à sua direita. E aí tem inclusive uma foto aí da réplica do navio Beagle. E aí a rota que ele percorreu. E quando ele estava percorrendo essa rota, né, e fazendo os desenhos dele, desenhando inclusive fósseis e diferentes camadas de rochas, etc., ele foi percebendo que na verdade, parecia que existiam alguns seres vivos que foram se modificando, e aí ele percebeu que às vezes num arquipélago, né, muito famoso, lá o arquipélago de Galápagos, por exemplo, ele percebeu que diferentes tipos de animais que pareciam ter tido uma origem comum, tinham estruturas diferentes de acordo com as dificuldades da ilha. Né? Então, numa ilha onde, por exemplo,
a vegetação era rasteira, a tartaruga teria um casco mais encurvado, porque ela andava basicamente só de cabeça baixa. Já na outra ilha, onde a vegetação era mais alta, você via uma lombada lá no casco da tartaruga para ela poder levantar o pescoço. Coisas desse tipo. Também tinha a questão do bico das aves. Então ele foi observando isso e ele foi percebendo que isso poderia ser explicado por uma questão de seleção natural. Dito isso, além disso, né, ele tinha lido também o trabalho aí do Thomas Malthus, né, que falava justamente sobre essa questão da escassez de alimento, né, que se produzia pouco alimento na natureza, se pensarmos na quantidade de seres vivos que existem. Então, lógico que existiria uma luta por esse alimento e só os mais bem adaptados para conseguir alimento e para ser mais bem adaptado, é lógico que você tem que estar bem encaixado ali naquele ambiente, né? Então esses conseguiriam alimento, conseguiriam crescer, conseguiriam parceiros sexuais e conseguiriam passar adiante, então, as suas características. Então olha como é diferente o pensamento do Lamarck, do Darwin em relação ao Lamarck, né? Então ele usou inclusive aí o pensamento se não me engano ele era economista também, matemático, aí o Thomas Malthus, tá? Para chegar às conclusões dele, né? E aí é lógico que ele sofreu aquelas caricaturas, tal, porque a gente tem que lembrar que o Darwin estava estudando para ser líder da igreja, ele era um cara extremamente religioso, o pai dele era líder da igreja anglicana, né? O avô não, o avô já era um médico, né? Já era um homem de ciência, tal, que era o Erasmus Darwin, mas o Darwin sofreu muito, inclusive, por parte de religiosos, né? Não podemos generalizar, mas por parte de religiosos ele sofreu muito, que começaram a falar que ele tinha dito que o homem veio do macaco e tal, coisa que o Darwin nunca falou. O Darwin falou uma coisa muito mais complexa, mas a gente está acostumado, se a gente pensar no contexto do nosso Brasil atual, né, a simplificar tudo e não ler nada e acreditar no que a gente vê por cima. E aí é complicado. Então, assim, o Darwin, na verdade, ele falou que tanto o homem quanto o macaco, né, em algum momento, houve um animal, um ancestral comum que deu origem. Né? Assim como em algum momento houve um ancestral comum para todos os seres vivos. Então, o pensamento do Charles Darwin, né? Aqui são fotos de outras fases da vida dele, né? O pensamento do Charles Darwin, ele era um pensamento de que assim, os seres vivos meio que foram se desenvolvendo, né? Foram evoluindo como se fosse uma árvore que tinha um tronco inicial ali e foi se ramificando de acordo com as necessidades, ali, de acordo com as adaptações que foram surgindo. Né? Enquanto o pensamento do Lamarck é aquele pensamento linear. Quando você vê aquela imagem do macaco se transformando em homem, aquilo lá serve muito mais para a ideia do Lamarck do que para a ideia do Darwin. Tá bom? Então, o que o Charles Darwin falou? Aí, ó, a luta pela sobrevivência beneficiará o mais bem adaptado, que se desenvolverá e, ao encontrar um parceiro sexual e se reproduzir, poderá passar adiante para pelo menos parte da prole a característica que o tornou mais apto. E aí, é claro, não vai passar para a prole toda. Né? E aí, aquele que não adquire aquela característica, se ele está num ambiente que não lhe propicia continuar vivendo, ele não vai passar adiante a característica. Tá? Mas por que mesmo assim aparece seres vivos que não têm aquela característica? E às vezes eles conseguem num outro ambiente, ir para um outro ambiente e lá se sobressair. E aí até podem surgir espécies diferentes a partir de uma única espécie. Tá? É daí que vem a questão da ramificação. Se fosse uma coisa linear, né, conforme uma espécie vai surgindo, a outra vai sumindo. E Darwin fala que não é bem assim. Tá bom? Então, ó, diferenças aí entre as ideias de Lamarck e Darwin. Vamos ver aí. Ó. Lamarck defendia a ideia do uso e desuso, em que, devido à pressão do ambiente, estruturas não utilizadas pelo organismo atrofiavam e deixavam de surgir na prole, enquanto estruturas muito utilizadas passam de forma desenvolvida para a prole, podendo essas alterações, ao longo de várias gerações, originar novas espécies. Isso falou Lamarck. O que Darwin falou? Em uma população que já apresenta variabilidade, o meio exerce uma seleção natural, que favorece os indivíduos portadores das características mais adaptadas ou apropriadas para determinado ambiente.
Os mais aptos vivem mais tempo, reproduzem-se mais e transmitem suas características aos descendentes. Uma ideia muito importante para a seleção natural é a presença de variabilidade. Gente, eu deixei esse texto aí, que foi uma correção da revisora, a professora doutora Patrícia Kershis, que é a nossa revisora que a gente tem aqui. E ela sempre contribui bastante nas nossas aulas e a gente nunca fala dela. Então eu deixei aí como uma espécie de homenagem e agradecimento, que eu achei que ficou muito bom esse texto dela também, que sempre é melhor do que o meu, claro, né? Por isso que ela é revisora. Tá bom? Então tá aí, mas a ideia do Darwin é essa aí, tá bom? Muito bem. Então, vamos ver aí de figurinha, né? Aquela pergunta, quer que eu desenhe? Então tá aí. Né? O Lamarck ele vai pensar essa forma linear, que a gente está acostumado a ver aquela história do macaco virando homem, né? Mas está mais para o Lamarck do que para o Darwin, tá bom? Já o Darwin, olha aí a diferença, ele faz um desenho que é semelhante a uma árvore, que de um ser vivo, né, então vai originar outros seres vivos, mas não necessariamente aquele ser vivo aqui. Não necessariamente, ó, esse primeiro ser vivo aqui. Espera aí, deixa eu rabiscar esse negócio aqui que eu gosto de rabiscar. Aqui. Não necessariamente esse primeiro ser vivo aqui deixou de existir, ó. Tá vendo? Quem vai aparecer no final da árvore é quem vive até hoje. Tá bom? E quem parou pelo caminho aqui são fósseis, né, que são encontrados e que não deixaram, então, no meio do caminho foi ficando. Isso aqui vai ter uma característica até cronológica, tá bom? Então, aqui é mais antigo, né? O que está aqui é o recente. Tá bom? Então, esse desenho, gente, ele é original de um trabalho do Darwin, tá? Por isso que está escrito aqui, I think, né? Como ele pensava, tá bom? Existe um site na internet, que é The Complete Work of Charles Darwin, você encontra tudo em PDF lá para baixar os originais dele, tá? É bem legal. Para quem gosta, né? É bem bacana. Muito bem. Agora eu quero saber aí, em 2 minutos, para você falar para mim, como o Mendel se encaixa nessa história aí? Então, o que acontece é o seguinte, o Darwin, o grande problema do Darwin é que ele não conhecia a genética, né? O Darwin é a evolução, né, e o melhoramento muito melhor do que a ideia do Lamarck, ele consegue explicar de fato o que está acontecendo, mas ele tinha um problema, ele não conhecia a genética. E aí, era onde pegavam ele na discussão. Falavam, tá, mas como é que isso acontece lá dentro do ser vivo? Como é que acontece essa seleção? Como é que acontece essa variabilidade genética, essa variabilidade toda aí, né? Que até então ninguém sabia falar de genética. O Gregor Mendel é o cara que mostra isso. Como que isso vai acontecer lá no nível da molécula. Tá? Então, se Darwin tivesse lido Mendel, ele teria ganhado muito mais discussões do que ele conseguiu, teria ganho, né, no caso, do que ele conseguiu vencer, aí, as poucas que ele conseguiu vencer por conta disso, que ele não tinha essa informação de como isso acontecia lá na molécula. E quem fala isso, a gente viu nas primeiras aulas, foi lá o Mendel com esta ideia aqui, ó, né? Então o Mendel ele falou assim, que todas as características de um indivíduo são determinadas por gene que se segregam, ou seja, se separam durante a formação dos gametas. Lembra lá, espermatozoide, óvulo, etc. Sendo que assim, pai e mãe transmitem apenas um gene para cada característica de seus descendentes. Aí a gente vai voltar para aquela história lá do azão azinho, etc e tal. Então um A vem do pai, um A vem da mãe. Lembra? Isso vai estar lá nos gametas. E aí quando junta na fecundação vai determinar se o cara vai ser alto, baixo, olho claro, olho escuro, etc. Tá bom? Bom, então vamos comparar aí as ideias dos três. Ó, Lamarck foi importante dentre muitos que discutiram e contribuíram para o entendimento dos mecanismos da evolução das espécies, certo? Darwin desvendou parte importante do mistério ao explicar a seleção natural que determina a evolução. Mendel explica como isso ocorre no nível molecular, dando origem ao neodarwinismo ou à teoria sintética da evolução. Então, gente, quando eu junto a ideia do Darwin com a ideia do Mendel, eu tenho a teoria sintética da evolução, que também é chamada de neodarwinismo. Eu vou ficar por aqui e o professor